Bom, vamos lá então, gente. O objetivo da nossa agenda hoje é fazer um apanhado geral do componente de atualização em massa que a gente está liberando nas telas novas que a gente está convertendo para a tecnologia POI, tá? Então a ideia aqui é a gente fazer um apanhado básico, tá, dos conceitos desse componente, para que ele foi criado, qual é o problema que ele visa resolver, tá? Então pode ser que muita coisa do que a gente vai abordar aqui hoje para aqueles usuários que já estão um pouquinho mais avançados na utilização do componente, pode ser redundante o que a gente vai falar aqui, tá? Mas a gente achou interessante fazer esse apanhado geral para sanar dúvidas, né? A gente percebeu que tinha algumas pessoas que ainda estavam com algumas dúvidas na utilização do componente, então esse é o objetivo da agenda de hoje, tá? O que a gente vai falar, então, nessa agenda? Primeiro a gente vai abordar o conceito do componente de atualização em massa, depois a forma como a gente acessa ele, um funcionamento da ferramenta, o passo a passo dentro da ferramenta, e por último, uma demonstração básica de alguns exemplos que a gente separou aqui, tá? Eu não separei uma sessão de dúvidas em específico, tá? Eu vou deixar aberto aqui para quem quiser direcionar alguma dúvida, e da mesma forma o pessoal do time, se tiver alguma contribuição, algo para acrescentar naquilo que eu for falando, tá? Fiquem bem à vontade, podem abrir o microfone e falar, tá? Não tem problema. Então, o conceito do componente de atualização em massa. Eu acho que já é do conhecimento de todos que as antigas telas Progress, lá as telas do modo clássico, elas tinham diversas funcionalidades que eram desenvolvidas de forma específica de acordo com a necessidade de cada tela, né? Então, a gente tinha telas, por exemplo, que eu podia definir lá uma estrutura de produto e fazer cópia daquela estrutura para uma outra estrutura, né? Em outras telas eu tenho, por exemplo, a questão de exclusão em massa, de alteração em massa de registros, né? Então, esse tipo de funcionalidade a gente adicionava nas telas por demanda, e cada tela tinha uma forma de implementar aquela funcionalidade, tá? Então, quando a gente começou a conversão dessas telas da antiga tecnologia Progress para o POI, a gente aqui, junto com o time de produto, junto com o time de UX e os clientes, a gente bolou essa ferramenta que a gente chamou de atualização em massa, que veio substituir essa função de cópia, geração e exclusão de registros que a gente tinha nas telas Progress, tá? Então, como eu falei, a ferramenta ela vai possibilitar a operação de inclusão, edição e exclusão de uma grande quantidade de registros, tá? E ela tem como funcionamento, como premissa de funcionamento, o arquivo CSV, tá? Então, toda a movimentação que vai ser realizada nos cadastros, ela se dá através de um arquivo CSV, tá? A ferramenta ela é baseada também em algumas etapas. Então, primeiro a gente tem a exportação do layout de dados, tá? Depois a carga do arquivo CSV com as modificações, tá? A pré-visualização das alterações e a efetivação das alterações na base de dados, tá? Isso tudo depois a gente vai ver com mais detalhes nos exemplos práticos ali que a gente separou, tá? E aqui, por fim, a gente colocou, então, o link da documentação de referência do componente, onde a gente vai ter toda a explicação dessas 4 etapas, assim como algumas particularidades que pode acontecer em cada uma delas, e algumas particularidades que possa ocorrer em algumas telas em específico também, tá? Depois a gente disponibiliza para vocês essa apresentação e aí vocês têm acesso à documentação. Então, como a gente acessa a ferramenta de atualização em massa, tá? Nas telas onde a funcionalidade está disponível, a gente tem esse botão atualização em massa, tá? Que fica na barra superior, junto ali com o botão de adicionar e de exportar, tá? Aqui vale ressaltar que para o componente de atualização em massa funcionar, o processo tem que ser feito a partir da tela que é acessada quando a gente clica nesse botão, tá? Então, o filtro que eu, porventura, venha fazer nessa tela, ou
a parte de adicionar, editar, ele não tem impacto no componente, tá? Então a gente precisa acessar esse botão para utilizar a ferramenta, tá bom? Então, entrando na parte do funcionamento da ferramenta, o primeiro passo que a gente precisa realizar dentro dela é a exportação do layout de dados. O que seria o layout de dados? O layout de dados ele é o conjunto de campos que cada tela vai tratar. Então, cada tela trata uma gama diferente de campos, tá? E esse layout de dados, ele tem por objetivo tornar público para o usuário quais são os campos que aquela tela vai tratar. Tá? Então, a gente tem duas opções aqui. A primeira delas é um layout em branco, aonde quando a gente seleciona essa opção, o programa ele vai exportar um arquivo CSV simplesmente com as colunas que aquele cadastro trata no componente de atualização em massa. E aí é por conta do usuário fazer o preenchimento dos dados que ele vai querer dar manutenção naquele cadastro. Tá? E a segunda opção é a exportação do layout com dados. A exportação do layout com dados, ela também vem com a definição das colunas. E o diferencial dessa opção para a opção do layout em branco é que ele já vai trazer a planilha pré-preenchida de acordo com o filtro que o usuário pode fazer. Tá? Então, cada tela vai ter um filtro específico de acordo com o contexto de negócio que aquela tela está, de acordo com o filtro que aquela tela comporta. Tá? E a partir do momento que a gente exporta o layout com os dados, ele vai pré-preencher a planilha com aqueles dados que vieram do filtro. Então, depois, em cima dessa planilha que foi exportada, o usuário pode ir lá e alterar aqueles dados e informar a coluna com a ação que ele quer realizar em cima daqueles dados. Alguém levantou a mão aqui. Eu Bárbara, levantei a fala. mão. Tudo bem? Tudo Esse bem. fio, ali do filtro, tá? Ele vai fazer, quando tu faz a consulta no filtro, hoje lá embaixo a gente tem aquela barrinha nessas telas HTML que é para carregar mais dados, certo? Certo. Quando tu vem para cá, ele vai levar tudo que eu filtrei ou só o que está na tela, sem o carregar mais dados? Porque, na Então, verdade, o que é importante, já vou te adiantar, é que ele obedeça o filtro, mas que ele traga tudo que eu filtrei, não só sim, o que está mostrando na tela. sim. É muito boa a tua pergunta, Bárbara. Assim, esse filtro do componente de atualização em massa, ele vai exportar todos os registros dentro daquele filtro, tá? Então, diferente do que acontece lá naquele filtro principal, como tu mencionou, ele não vai ter o carregar mais aqui, até porque ele não traz os dados em tela. Esses dados eles vão sair só no CSV que vai ser exportado para a central de documentos, tá? Então, todos os registros que atenderem aquele filtro que a gente informou ali vão sair no CSV, tá? Beleza, obrigada. De nada. E aí, só para fechar então essa parte da exportação do layout de dados, essa etapa aqui, ela é uma etapa opcional, tá? O usuário pode simplesmente pular ela, clicar no passo 2 aqui para a etapa de carregar o CSV, tá? Por que isso? Porque a gente entendeu que uma vez que é feita a exportação do layout de dados, a pessoa já vai ter em mãos a gama de campos que aquele cadastro comporta, tá? Então ele pode simplesmente utilizar aquele mesmo arquivo que ele já exportou previamente, realizar as alterações em cima dele e pular para o passo 2, aonde ele vai fazer a carga daquele arquivo. Tá? Então, como eu falei, o segundo passo é o passo onde a gente vai carregar o arquivo CSV com os dados modificados. Então, de posse daquele arquivo do passo 1, a gente vai realizar as alterações no arquivo CSV, informando a ação de cada registro, e a gente faz o upload aqui para a etapa de carregar. Tá? Uma vez que a gente fez a carga desse arquivo, o componente vai automaticamente direcionar a gente para o pré-visualizar. Tá? Alguém levantou a mão, deixa eu ver.
Tomás, Foi pode. eu. Tomás. Tem alguma previsão de aumentar aquele limite do tamanho do arquivo ali? Que está 1 mega? Sim, Tomás, a gente também tem algumas melhorias já mapeadas nessa parte do componente de atualização em massa, tá? E uma delas é justamente para melhorar essa questão da performance com mais registros, tá? Porque a gente tem uma limitação, a gente até fez uma alteração recentemente onde a gente limitou o arquivo limitou o arquivo não, o arquivo que possui mais de 500 linhas, tá? Mais de 500 registros, ele não vai conter a etapa de pré-visualizar, que é a etapa que eu Sim, ia aham. falar agora, tá? Então, por Isso eu quê? Porque percebi já. Uhum. porque a etapa de pré-visualização, ela faz o quê? Ela faz uma simulação daquilo que está na planilha na base de dados. Então, ele simula exatamente o que está no arquivo para ver se vai dar algum erro ou não. Tá? Isso vai permitir que a pessoa que está utilizando, ela saiba, por exemplo, que um registro está inconsistente. E aí o componente dá a opção dela importar somente aquilo que vai dar sucesso. Tá? Sim, E esse componente ali, esse processo, a gente removeu quando o arquivo for muito grande, tá? Então isso também está mapeado nas melhorias que eu comentei ali. Tá? sim. Tá. Entendido. Tá. Então, seguindo aqui na etapa de pré-visualização, eu acabei comentando um pouco já como ela funciona, mas uma vez que a gente carrega o arquivo CSV com as modificações, o componente ele faz uma simulação daquelas operações que estão no arquivo para trazer um status para o usuário, tá? Então, no exemplo aqui da apresentação, todas as alterações foram feitas com sucesso, tá? Caso ocorra algum erro aqui em algum dos registros, ele vai sinalizar com um erro, tá? E por padrão, ele vai desmarcar esse flag aqui da esquerda. Tá? O que que indica esse flag da esquerda? Quando a gente efetiva as alterações na base de dados, o componente ele só vai mexer na base para os registros que estão marcados aqui. Tá? Então, se a gente, por exemplo, desmarcar algum registro, mesmo que ele tenha dado sucesso, ele não vai efetivar as alterações na base. Então, essa aqui é a ideia do pré-visualizar. Ele vai, inclusive, caso dê erro, ele vai modificar o status aqui para erro, e o erro vai aparecer aqui na última coluna. Tem um processo também que ele faz, depois eu vou mostrar para vocês, o relatório que ele gera de acompanhamento desse processo de atualização, tem uma particularidade lá que depois eu vou mostrar para vocês com relação a esses registros com erro e os que foram desmarcados, tá? Gente, até aqui alguma dúvida? Senão eu vou partir aqui para o sistema onde a gente pode simular algumas situações aqui, tá? No caso ali, é o Caio da Unimed VTRP, tudo bem? Oi, bom dia, Caio. Bom dia. No caso ali daquela situação que tu falou de que quando o arquivo é muito grande, né, e não mostra todas as opções na tela ali, naquela parte de validação. No caso de ocorrer um erro em base, né, ele vai listar isso no arquivo de saída ou ele já não valida mais nada? Ou como é que funciona essa parte ali? O que que vai acontecer, Caio? Eu até não separei um exemplo desses grande aqui, tá? Mas na documentação tá bem demonstrado esse processo, tá? Quando o arquivo excede as 500 linhas, ele vai alertar o usuário de que o processo de pré-visualização não vai estar disponível, tá? E aí o que que vai acontecer? Ele vai efetivar as alterações, ele já vai tentar efetivar as alterações na base de dados. Ele vai fazer de forma automática, tá? Então, como ele pula aquela etapa de pré-visualização, não tem a necessidade do usuário clicar no efetivar para as alterações irem para a base de dados. E o resultado disso, ele vai gerar na central de documentos, tá? Ele vai gerar um relatório de acompanhamento informando para cada registro se ocorreu sucesso ou se ocorreu erro na atualização daquele registro, tá? Beleza.
eu tenho esse cadastro aqui, que a gente abriu um cadastro qualquer que está de beneficiário versus fator multiplicador, onde já tem o componente implementado, tá? O exemplo que eu tinha feito não é exatamente esse, mas a gente pode tentar a partir dele, tá? Então, só para a gente voltar lá no início que eu comentei do filtro, tá? Eu fiz esse filtro aqui só para verificar o que tem no contrato 1 da modalidade 1 nessa base aqui, tá? Mas esse filtro que eu fiz aqui, ele não tem impacto no atualização de massa, no componente de atualização em massa, tá? Então, eu acessando aqui o componente de atualização em massa, aí sim eu tenho acesso à ferramenta, tá? Então, a primeira opção aqui que a gente tem do parte da exportação do layout, como eu comentei, é o layout em branco. Eu vou exportar ele só para vocês verem como que ele exporta, tá? Então, quando eu faço exportação do layout de dados, ele vai gerar na central de documentos aquele arquivo, tá? Isso ocorre para todos os arquivos que ele gera aqui no processo de atualização em massa, tá? Então, aqui tem um arquivo das 10h28. Então, aqui, ó, ele exporta só as colunas que aquele cadastro espera, tá? Então, ele vai, para cada tela, ele vai exportar o conjunto de colunas que aquela tela em específico trata. Tá? Então, nesse caso aqui, o usuário tem que obrigatoriamente preencher a planilha para depois as alterações surtirem efeito. Tá? Eu vou exportar agora um layout com dados para vocês verem como fica, tá? Então, aqui trocando para layout com dados para atualização, eu vou informar aquele mesmo filtro que eu informei lá na tela principal, tá? E vou mandar exportar. Então, reparem que aqui ele não exibe os dados em tela, tá? Ele simplesmente informa que o layout foi gerado e foi enviado para a central de documentos. Então, aqui, diferente do que ocorre no layout em branco, ele vai exportar aquele registro ou aqueles registros que satisfizeram o filtro que eu informei naquela tela. Então, aqui, é importante a gente observar algumas informações que o componente já gera para nós. Por exemplo, aqui, algumas colunas, ele vai informar ele vai trazer esse label de não alterar. Por que que ele faz isso? Porque esses campos aqui, eles se referem à chave primária do registro, né? Então, para o caso da gente informar aqui na coluna ação, uma ação de alterar ou de excluir, ele precisa ter informado a chave primária correta do registro, senão ele não vai conseguir localizar o registro na base de dados para realizar a alteração. Caso eu esteja realizando uma inclusão, né, aí sim eu preciso informar esses campos aqui. Tá? Porque é como se o processo de inclusão é como se o usuário estivesse fazendo manualmente lá através da opção de incluir. Então ele precisa informar a modalidade, o contrato, o beneficiário, né, e todos os outros registros aqui. Tá? Então depois que a gente exportou o layout com dados, para a gente efetivar de fato aquela alteração na base de dados, a gente precisa informar essa coluna ação. Tá? Ela é uma coluna muito importante que vai definir qual que é a ação que o componente vai realizar em cima daquele registro. Certo? Então, eu vou simular aqui uma exclusão desse registro, tá? E para isso, ó, eu informei a palavra excluir aqui. Tá? Então, caso eu tenha algum registro aqui que eu não informar essa coluna ação, o sistema não vai não vai realizar alteração nenhuma em cima dele, tá? Ele só vai alterar aquilo que tiver a colunação preenchida aqui. Então, eu salvei a alteração. Eu vou só fazer uma cópia desse arquivo para depois a gente simular uma inclusão dele daí. Tá?
Então, como eu tinha falado ali no início da apresentação, a parte de exportar os dados aqui, ela é opcional. Tanto é que eu posso simplesmente voltar aqui para a tela inicial do cadastro, que é a minha tela principal aqui. Eu posso clicar no componente de atualização em massa e pular direto para a opção 2. Isso por quê? Porque eu já tenho aquele arquivo que eu exportei previamente. Então, eu exportei o arquivo, informei a colunação, alterei os dados lá dentro que eu quero alterar na base de dados, e eu posso vir direto para a opção de carregar. Tá? Então aqui eu vou selecionar aquele arquivo onde eu fiz a alteração, e ele já carregou o meu arquivo aqui. Tá? Quando eu clico na etapa de pré-visualizar, ele traz aquela visão que eu comentei mais cedo. Ele vai fazer uma simulação daquelas alterações que estão no registro, nos registros que estão no arquivo, e ele vai dar o status de sucesso ou de erro. Tá? Então, nesse caso aqui, deu sucesso. Para efetivar, de fato, as alterações na base de dados, depois da pré-visualização, a gente precisa clicar aqui no efetivar, tá? Esse processo que eu fiz de carregar o arquivo e direcionar para pré-visualização, ele não fez alteração nenhuma na base de dados até o momento. Tá? Então, eu preciso clicar aqui no efetivar para ele realizar as alterações na base de dados. Tá? Então, clicando aqui, ó, reparem que ele deu a mensagem que deu sucesso. Ele informou que os relatórios de sucesso e complementar foram direcionados para a central de documentos e ele já direcionou para a tela principal. Reparem aqui que o filtro ele continua aplicado, que é o filtro da modalidade 1 e contrato 1. E o registro não está mais lá, então isso é um indicador de que o processo aconteceu com sucesso. Tá? Então vamos dar uma olhada nos arquivos que ele gerou aqui. Ó. Ele gerou 2 arquivos, o sucesso.csv e um complementar.csv. Tá, vamos baixar os 2 aqui. O arquivo de sucesso, o que ele traz aqui para nós, tá? Ele traz uma cópia do arquivo original que a gente carregou lá no passo 2 do componente de atualização em massa, tá? É uma cópia fiel do arquivo, porém com uma informação a mais, que é a linha. Ele vai dizer aqui qual que é a linha do arquivo original que esse registro se encontra. Tá? Isso vai facilitar para, por exemplo, quando a gente faz uma carga grande de dados e lá no meio dessa carga alguns registros apresentaram erros. Né? Então, no caso de alguns registros apresentarem erros e outro sucesso, esse arquivo aqui ele vai trazer só os que deram sucesso. E aí ele vai informar a linha aqui para a gente conseguir ter a rastreabilidade de qual arquivo, de qual registro lá do arquivo original ele conseguiu efetivar na base de dados. Tá? E o arquivo complementar, nesse caso aqui, ele vai sair em branco, por quê? Porque todos os registros que eu marquei em tela deu sucesso. Tá? Caso tivesse ocorrido algum erro aqui, o que ele ia trazer nesse arquivo? Ele também ia trazer uma cópia fiel do arquivo original até o último campo que estava lá nesse arquivo, que é o campo observações, e ele vai trazer 3 informações a mais, tá? Que é a linha, que da mesma forma que o arquivo de sucesso é a linha em que esse registro se encontra lá no arquivo original. Ele traz essa coluna de selecionado, que o que é isso? É uma informação que indica se aquele registro foi selecionado ou não lá na etapa de pré-visualização. Tá? Então depois eu falo desse campo aqui para vocês, lá eu mostro de novo como funciona. Tá? E uma coluna de erros que se caso esse registro acuse erro na efetivação, a mensagem de erro viria aqui nesse campo, tá? E com base nessa informação do erro, por exemplo, tá? Que ação a gente pode tomar a partir daqui? O sistema vai acusar a mensagem de erro, tá? A gente pode corrigir esse registro que apresentou erro e a gente pode criar um arquivo novo somente com os registros que acusaram erro, tá? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode também simplesmente alterar diretamente nesse arquivo, tá? E apagar as 3 últimas colunas aqui, a coluna de linha, de selecionado e de erros, tá?
A gente fazendo isso, a gente tem uma cópia fiel do arquivo que a tela espera lá para fazer o processo de carregamento lá dentro do componente, tá? Então é por isso que esse arquivo ele é criado dessa forma, ele é para facilitar um pouco a questão de reincluir ou reprocessar os arquivos que deram erro. Até aqui, gente, alguma dúvida? Tá, eu vou seguir então aqui. Eu tinha feito uma cópia do arquivo original que eu baixei para a gente simular uma inclusão agora. Então, a gente tinha esse registro na base de dados. Alguém levantou a mão, pode falar, David. Nesse caso aí, que tu vai fazer a inclusão, tu consegue simular como se fosse um erro, por exemplo, mudando o campo ali da modalidade para uma string, só para a gente simular e validar como é que funciona quando tem um erro no documento raiz? Sim, podemos fazer, David. Deixa eu só. Então, eu vou alterar aqui ó, o campo ação, vou informar incluir. Tá? Ah, e uma coisa que eu não falei mais cedo, mas o campo ação, o que ele espera no campo ação é exatamente esses termos que estão entre parênteses, tá? Então, para inclusão, a gente tem que informar a palavra incluir, tá? Não é inclusão, não é adicionar, tá? É incluir mesmo, é bem como está aqui. Da mesma forma, é o alterar, o excluir, tá? Jeff, se eu colocar alguma palavra diferente dessa, ele vai dar erro ou ele vai desconsiderar? Ele vai dar erro, Panosso. Ele vai dar erro, tá? Beleza. Eu tô pensando aqui uma forma de simular o que o David comentou. A gente pode, por exemplo, pegar um contrato que não existe. Pode voltar lá na outra se quiser, tá, Jeff? O SQA aqui? É. Ah, eu vou fazendo aqui agora, tá tranquilo. Dá pra tentar excluir a que você excluiu agora. Ah, boa, Dani, boa. Eu vou manter como exclusão, então. Eu queria simular um caso de, por exemplo, um contrato não encontrado, uma modalidade não encontrada, algo assim, mas pode ser dessa forma, tá? Então, legal, eu informei ali na coluna ação, mantive ela como exclusão, na verdade, tá? Então, aqui também, eu vou pular a parte do exportar, vou direto para o carregar. E vou informar aquele arquivo que eu acabei de fazer a alteração. Aqui, ó, David, como eu fiz o exemplo que o Daniel comentou, eu tentei realizar a exclusão de um registro que já não existia na base. Então aqui ó, o status ele marcou como erro, tá? E ele trouxe a informação do erro, tá? Essa informação do erro ele é um link onde eu posso clicar aqui e ele vai expandir os erros nessa tela, tá? Por quê? Porque eu posso ter mais de um erro no processamento daquele registro. Então ele exibiria mais de uma linha aqui informando os erros, tá? E aí reparem naquilo que eu comentei, que ele desmarcou a opção aqui para efetivar na base de dados o registro que deu erro. Tá? Então é dessa forma que ele fica. Tá? Depois eu vou mostrar, David, um outro caso que eu preparei, que ele vai... É um exemplo que tem mais de um registro, tá? E ele vai dar erro em um registro em específico. Aí a gente consegue visualizar de uma forma mais assertiva isso. Aqui eu vou retornar para o carregamento, vou alterar o meu arquivo para a opção de incluir. Pode falar, David. Ah, foi sem querer. Tranquilo. Vamos lá, vou carregar o arquivo de inclusão e vou para a etapa de pré-visualizar. Aqui então ele já me trouxe a informação de que aquela operação vai ocorrer com sucesso, tá? E aqui, como eu falei, ele já vem marcado, tá? Já vem marcado a opção para efetivar na base de dados. Então, efetivando aqui,
Ó, reparem que ele deu sucesso e o filtro que já estava pré-selecionado aqui, ele já trouxe aquele registro, tá? Vamos ver aqui, conferir os relatórios que ele gerou. Então, ó, da mesma forma como aconteceu na exclusão, ele trouxe uma cópia fiel do nosso arquivo original com a informação a mais da linha aqui na coluna da direita. Tá? E o nosso arquivo de complemento ele vai tá em branco, tá? Porque não houve erro e nenhum registro que não tenha sido selecionado. Tá? Até aqui, gente, alguma dúvida? Ali quando é o Danner da VTRP aqui, Oi, Danner. quando faz a efetivação ali, ele não chega a gerar um pedido, tem que ficar em tela ali esperando o processo. Isso, ele faz de forma online. Isso aí, não gera pedido, tá? Eu penso mais em quando tiver uma quantidade grande, né, de registro ali, Sim, né? sim. No momento ele faz de forma online, tá? Eu vou pegar um outro caso aqui, que é um caso que talvez condiga um pouco mais com a realidade, né? Eu peguei aqui, eu simulei um caso, tá? Eu acessei esse cadastro da quantidade de moedas versus procedimento. Então eu tenho uma tabela que é a FI01, tá? E eu vou simular a cópia de registros, a cópia de procedimentos que estão na tabela FI01 para uma outra tabela de preços, tá? Então eu vou fazer um filtro aqui só para confirmar os registros aqui, tá? Então, eu tenho esses 5 registros aqui e eu quero copiar esses mesmos procedimentos que estão na tabela FI01 para uma outra tabela de preços, tá? E para isso eu vou utilizar o atualização em massa, então. Nessa situação específica, como eu já tenho a gama de registros que eu quero copiar, eu vou utilizar a opção de layout com dados para atualização. Tá? Então, eu vou fazer o mesmo filtro que eu fiz lá na tela principal. Deixa eu apagar esses outros arquivos aqui. Então, aqui ele já me trouxe os registros que satisfizeram aquele filtro que eu fiz. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou alterar a informação da tabela de preço, tá? Por quê? Porque eu quero que aqueles mesmos 5 procedimentos que se encontram na tabela FI01, eles sejam incluídos em outra tabela. Aqui no caso vai ser a FON01. Eu vou replicar essa informação para todos os registros. Tá? E como eu vou estar realizando uma inclusão daqueles procedimentos numa nova tabela, eu vou informar aqui a ação de incluir. Tá? O restante dos campos eu não vou mexer. Tá? Por quê? Porque eu quero que seja uma cópia fiel da forma como eles estavam na tabela FI01. Então, uma vez que eu já tenho o layout com os dados, eu vou para a etapa de carga daquele arquivo. Fiz a carga do arquivo. Próxima etapa é o pré-visualizar. Aqui, reparem que é aquele exemplo que eu tinha comentado mais cedo ali. Ele, dos 5 procedimentos que eu quero incluir, um deles acusou erro. Tá? Então, qual que é o processo padrão que o componente
aplica para aqueles casos. Ele vai sinalizar com erro, vai informar o erro aqui, tá? E ele vai desmarcar o flag para efetivação na base de dados. Tá? Da forma como está aqui, ele vai efetivar somente os que deram sucesso, certo? Eu poderia simplesmente, se desejasse, né, no caso, eu poderia desmarcar algum registro daqui e ele vai efetivar só os que estão marcados aqui, tá bom? Eu vou deixar esses 4 marcados, os que não deram erro, e vou mandar efetivar a alteração. Legal, ele deu com sucesso aqui, vamos baixar os arquivos. Então, analisando o relatório de sucesso, da mesma forma que ocorreu, por exemplo, anterior naquela outra tela que eu mostrei, ele trouxe uma cópia fiel, então, do arquivo, e trouxe, além disso, a informação da linha em que os registros se encontram lá no arquivo original. Tá? Para esse caso, o arquivo complementar, ele também trouxe, aí, né, como a gente tem um registro com erro, ele trouxe aquele registro, a cópia dele lá do arquivo original, porém, ele trouxe aqui a informação do erro, que são as mensagens de erro que ocorreram na validação daquele arquivo. Tá? Esse campo selecionado, que eu havia mencionado mais cedo, quando eu desmarcar algum registro lá naquela etapa de pré-visualização que eu mostrei antes de efetivar, ele marcaria aqui como selecionado igual a não, da forma como está aqui. Tá? Por quê? Porque significa que o usuário foi lá e desmarcou aquele registro. Por mais que ele não tenha acusado o erro, se fosse um daqueles registros que deu sucesso, aí eu desmarcasse ele, ele viria sinalizado aqui como o selecionado igual a não, da forma como está aqui, porém a coluna de erros ela ficaria em branco. Tá? Então esse relatório ele serve para os dois casos, quando deu erro e quando o usuário por algum motivo resolveu desmarcar algum registro que estava sinalizado lá como sucesso. Tá? Vamos só voltar para a tela e fazer o filtro para ver se as alterações foram efetivadas na base com sucesso mesmo. Tá? Então aqui, ó, na tabela FI01, a gente tinha 5 procedimentos. Como na tabela FON01, um deles acusou erro, ele efetivou os outros 4, que são esses registros que estão em tela aqui agora. Gente, até aqui alguma dúvida? Alguma questão? Quem que ergueu a mão? Ronaldo? Pode falar, Ronaldo. Oi, tudo bem? Tu consegue simular um exemplo aí, alterando a data de validade, por exemplo, da tabela FI01, que você exportou antes ali, alterando a data de validade de 31/12/99 para 31/10/2024? Tá. Essa questão, Ronaldo, da data de validade, tá? Como ela faz parte, quer dizer, deixa eu ver se ela faz parte da chave, né? Acredito que faça. Ela faz parte da chave, nesse caso a gente não pode alterar, tá? Então, Mas assim, isso o campo nova data de validade, eu não poderia informar a nova data que eu quero? Isso, sim, eu ia explicar isso aí. O que acontece? Vai ter alguns casos, tá? Isso vai variar de acordo com a tela, não é um comportamento do componente em si. Então, ele vai sempre de encontro com o que a tela está implementada. Então, tem alguns cadastros que não vão permitir a alteração da data de validade, tá? Ela fazendo parte da chave. Porém, em outros casos, ele vai permitir a alteração da data, certo? Então, esse caso aqui é um caso em que ele permite alteração. Tá? Então, é sempre bom ter em mente isso, que às vezes vai ter cadastros que o componente aqui ele não vai permitir alteração da data, porém é um caso em que a própria tela em si já não trata, sabe? Então,
a gente tem que sempre cuidar isso, tá? Se a gente quisesse findar o registro, incluir outro mais abrangente, a gente faz 2 processos aqui na planilha. Primeiro, a alteração dos registros que já estão na base e, posterior a essa alteração, uma nova inclusão. Tá? Alguém levantou a mão? Não. Não. Ô, Jeff, só, acho que tu não mostrou ali a opção do exportar ali, né, a diferença ali, né, pra gente não confundir os arquivos, né, e também aquela questão ali de acima de 500 registros, né, que ele não vai ter cada etapa ali, né, Isso, para dos visualizar. 500 registros eu só mencionei ali primeiro, né, eu não tenho o exemplo aqui, mas ele vai... Não, só explicar mesmo, né. É isso, eu vou mostrar aqui, eu vou carregar de novo esse registro aqui, esse arquivo que deu erro. Aqui, no momento que eu faço essa etapa de carga, quando o registro excede os 500, o arquivo excede os 500 registros, ele vai dar um alerta aqui para o usuário, tá? E ele não vai disponibilizar a opção de pré-visualização, tá? Então, essa etapa aqui de pré-visualização, ela não vai estar disponível nesse caso, tá? E o fluxo, ele segue o mesmo, tá? Ele vai efetivar na base de dados, e os 2 relatórios que eu mostrei para vocês ali de acompanhamento e o de sucesso, eles vão ser gerados da mesma forma na central de documentos. E sobre a questão, né, do filtro, que é esse filtro que eu fiz diversas vezes aqui, só para a gente reforçar, ele não tem impacto no componente de atualização em massa. Tá? Da mesma forma, aquela situação que a Jana reportou no início da nossa agenda, sobre essa opção de exportar aqui, que também exporta um CSV, esse CSV que ele exporta através dessa opção aqui, ele não é compatível com o atualização em massa. São 2 processos diferentes, tá? Então, para a gente realizar essa etapa de alteração em massa dos registros, é tudo que ele gera aqui dentro do componente. Tá? Certo, gente? Da minha parte era isso, tá? O que eu queria mostrar para vocês era isso. Beleza, eu vou parar de gravar aqui, tá? E, pessoal, se tiver mais alguma questão depois, tá? Podem, fiquem à vontade em nos acionar, mandar e-mail, tá? Se alguém também tiver o meu contato direto aí, pode ficar à vontade. E aí, se a gente sentir a demanda de vocês, a necessidade de fazer mais um webinar, né, para detalhar em alguma questão que fique em dúvidas, conforme os tickets que foram sendo abertos ali para o suporte, a gente volta a fazer, tá, pessoal? Podem também contatar o Léo, que também está aqui na agenda, então eu acho o contato mais fácil e direto aí com vocês, né? Beleza, Jeff? Beleza, tranquilo?